E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre o volume do cone. Vamos lá? Muito bem. Antes da gente começar a falar sobre o volume do cone, vamos relembrar como é que a gente calcula o volume desse sólido aqui, que é o cilindro, tá? Lembram que no cilindro, para calcular o seu volume, nós pegamos a área da base, que é a área do círculo, ou seja, π raio ao quadrado, e multiplicamos pela altura, né? Igual ao que nós fazemos com o prisma. Nós vimos na aula sobre o cilindro, quem não lembra, dá uma revisada lá, que o princípio de Cavalieri nos permite essa conclusão, que o volume do prisma vai ser equivalente, que o volume do cilindro vai ser equivalente ao volume do prisma, ou seja, basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. Então, se o cilindro, o volume dele é calculado igual a gente calcula o volume do prisma, será que o cone vai ser calculado o seu volume equivalente ao que a gente calcula na área no volume da pirâmide? Então, vamos lá. Então, se o cone e o cilindro eles possuem a mesma base, mesma área da base e mesma altura, o volume desse cone aqui ele vai ser 1/3 do volume do cilindro, assim como acontece com a pirâmide e o prisma. Então, se eles tiverem a mesma área de base e mesma altura, eles vão ter o volume do cilindro vai ser o triplo do volume do cone, ou o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, certo? Vamos observar aqui, esse slidezinho aqui, que não é uma demonstração, mas ele ilustra isso que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, vejam que o cilindro aí ele foi dividido em 3 partes iguais. E que no início ele mostra que eles têm a mesma altura. Deixa eu voltar aqui para a gente olhar. Vamos lá, de novo. Ó. Eles têm a mesma altura, eles têm a mesma área da base, e o cilindro foi dividido em 3 partes iguais. Então, ele pega o cone aí, joga dentro do cilindro, e o cone ocupa 1/3 desse volume. O segundo cone mais 1/3, o terceiro cone, o outro terço, completando o cilindro. Ou seja, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Óbvio que isso aí não é uma demonstração matemática, tá? É só uma ilustração para que essa ideia fique mais presente na nossa cabeça, tá? Então, se é dessa forma, então como é que a gente vai calcular o volume do cone? O volume do cone vai ser a área da base vezes a altura, só que dividido por 3. Como a base dele é um círculo, a área de um círculo se calcula com π raio ao quadrado, né? Π raio ao quadrado é a área da base, que é o círculo, vezes a altura, isso dividido por 3. Então, é muito tranquilo de calcular o volume do cone, basta que a gente conheça o raio da sua base e a sua altura. Então, vamos lá fazer alguns exemplos só para a gente formalizar essa ideia. Qual é a capacidade de uma taça de forma cônica cujo diâmetro é 6 centímetros? Então, aqui o diâmetro é 6 centímetros e cuja altura é 10 centímetros. Então, como nós vimos no slide anterior, o volume de um cone, já que a taça aí ela é cônica, vai ser π vezes raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Quem é o raio? O raio é a metade do diâmetro, né? Aqui, ó. O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 6, o raio é 3. E a altura aqui é 10. Então, o raio é 3, a altura é 10 centímetros. Ambas estão em centímetros, né? As medidas. Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 10, dividido por 3. Então, o volume vai ser igual a 9 vezes 10 dá 90. 90π sobre 3. Então, 90 dividido por 3 vai dar 30π. Como aqui ele pede a capacidade da taça, lembrem que capacidade e volume são grandezas diferentes. O volume é a quantidade de cubinhos que eu consigo colocar dentro de um objeto. E a capacidade é a quantidade de líquido que cabe dentro daquele objeto. Então, aqui nós descobrimos o volume em centímetros cúbicos, já que as medidas estão em centímetros, certo?
Agora, a gente vai descobrir qual é a capacidade. Então, convertendo isso ou para litro ou para ml, né? Dependendo do tamanho do objeto. No caso aqui, 30π, para transformar em capacidade, eu vou transformar esse π em 3,14. Então, 30 vezes 3,14, isso dá aproximadamente 94,2 centímetros cúbicos. Na questão da conversão de volume para capacidade, a gente lembra que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, a 1 ml, tá? Vou colocar os outros aqui para a gente lembrar, caso você precise. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, só para lembrar isso aqui. Então, se são 94,2 centímetros cúbicos, a gente vai converter isso aqui para ml, que fica mais tranquilo, né? Ele não determinou que tinha que ser em litros ou então em outra coisa, então a gente transforma em ml. Então, se para cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então isso aqui já é a medida também em ml, 94,2 ml ou mililitros, ok? Então, está aí a capacidade da taça. Vamos ao próximo exemplo. Qual o volume do sólido gerado a partir da revolução do triângulo em torno do eixo vertical indicado na figura? Vejam, nós temos aqui um triângulo que ele está ligado a um eixo vertical e esse eixo vai fazer um giro e, consequentemente, esse triângulo vai fazer um giro em torno do eixo. Primeiro, a gente poderia tentar imaginar qual a forma geométrica que seria gerada a partir desse giro, para poder entender qual o volume do sólido que é gerado. Será que vocês conseguem pensar nisso? Imaginar qual seria o sólido que seria formado? Então, vejam só, quando a gente gira isso aí, eu vou colocar aqui outro aplicativozinho para a gente entender. Aqui, ó, eu fiz aproximadamente o que está lá na figura. Então, eu tenho um eixo vertical aqui e eu tenho esse triângulo que está ligado a esse eixo, da forma como o outro também está lá na figura. Só coloquei ele do lado esquerdo, de lá está no lado direito, mas é a mesma ideia. Então, quando eu ponho para girar esse triângulo em torno do eixo, vejam que forma geométrica forma. Isso aqui a gente precisaria fazer na nossa mente, ó. Então, essa forma geométrica que é gerada um cilindro com dois cones dentro, ó. Tá vendo? Um cilindro com dois cones. A gente fez aqui na forma de grade. Eu poderia também gerar a superfície dele, ó. Aqui ficaria mais difícil de perceber, né? Por isso que eu deixei na forma de grade. Deixa eu colocar aqui novamente. Então, quando eu giro, dá isso aí, tá? Então, é necessário, no caso de uma questão como essa, às vezes a gente não tem um aplicativo disponível, que é o Educandos, porém, a gente pode tentar imaginar como seria o giro dessa figura em torno desse eixo e pensar que forma geométrica se faria aí, tá? Então, vejam que se eu giro um triângulo em torno de um eixo, eu tenho um cone, né? Essa parte branquinha aqui seria um cone. Aqui a de baixo seria outro cone igual ao de cima, né? E essa parte cinza seria a que ficaria preenchida. Quando eu giro um retângulo em torno do eixo, forma um cilindro. Então, ia ser um cilindro com dois cones dentro. Então, a forma geométrica é essa daqui. E ele quer saber exatamente qual é o volume dela. Como foram dadas as dimensões aqui da figura, então, esse 5 aqui, observe que ele vai ser a metade, né, do diâmetro, ou seja, vai ser o raio da base. Porque quando eu giro aqui forma um cone, então isso aqui vai ser o raio da base, ó. 5. E 12 vai ser a altura do cilindro. Tá? Então, estou transportando aqui as informações para a forma geométrica construída, a forma espacial. Então, calcular o volume desse sólido é calcular o quê? É o volume do cilindro menos o volume dos dois cones. Então, vamos lá. O volume do cilindro é calculado multiplicando π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, aqui nós vamos ter π, o raio é 5, então fica 5 ao quadrado vezes 12. 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 12 dá 300π. Então, o volume do cilindro
é igual a 300 π, certo? Centímetros cúbicos, já que aqui está em centímetros. Agora, o volume do cone, aqui de dentro, observe que a altura do cone é a metade da altura do cilindro, certo? Então, o volume do cone vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes 6 dividido por 3. Aqui eu posso já fazer o seguinte, eu posso dividir 6 por 3, que já fica mais fácil, dá 2. 5 ao quadrado é 25, vezes 2 dá 50 π centímetros cúbicos. E o que é o volume do sólido completo? O volume total dele é igual ao volume do cilindro menos o dobro do volume desse cone que nós calculamos aí, né? Então, o volume total é igual a 300 π menos 2 vezes 50 π. O volume total é 300 π menos 100 π, que dá 200 π centímetros cúbicos, ok? Então, aqui nós temos a nossa resolução. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se inscreve no canal, dá um ok, dá um joinha e até a próxima. Tchau, tchau!